Pronto. Boa noite a todos, a todas, Boa né? noite. A gente está começando agora o nosso terceiro encontro do nosso curso de iniciação ao teatro Lambe Lambe, né? A gente começou na semana passada, na segunda, parece que já tem quase um mês. De tanto que a gente já conversou, de tanto material que a gente já descobriu, coisa nova. E então hoje a gente meio que fecha esse ciclo da dramaturgia, né? A gente dividiu o curso em etapas, né? Eu sei que a gente vai discutindo a caixa no todo, mas a gente vai apresentando algumas coisas assim para ser resolvidas por etapas. E hoje a gente conclui a parte da dramaturgia. A gente partiu primeiramente de uma ideia, né? Depois dessa ideia, a gente foi transformando ela em um roteiro, até chegar no storyboard, onde a gente vai ter assim já um pouco de imagens do que vai ser a nossa cena, né? A dramaturgia é a parte escrita, né, de um texto teatral, no caso, o teatro em miniatura, mais especificamente o teatro em lambe-lambe, né? E então a gente hoje já vai meio que amarrar essa questão da ideia transformando em cena, né? Que é passar o papel para algo um pouco mais em pé, né? Que a gente costuma falar que o teatro é algo que a gente pega em papel, né? Um texto, uma ideia, e bota ele em pé. Ele começa a ter vida, né? Ele fica em pé por si só. Então, com as suas ideias, a gente transformou em roteiro, né? Onde a gente vai analisar quais cenas. Dessas cenas a gente já começa a ver o que que a gente vai precisar de luz, o que que vai precisar de manipulação, qual boneco que entra primeiro, qual boneco que entra depois. A gente já começa a pensar sobre a questão onde esse boneco fica. Esse boneco ele vai ter uma haste que vai estar preso e aí, quando eu precisar pegar ele, eu só pego e coloco dentro da caixa. Ou esse boneco, a minha mão vai entrar na caixa e vai pegar ele num ponto específico, um ponto cego, e aí ele entra em cena. Então, tudo isso vai ser já amarrado com esse roteiro que a gente já vai começar a fazer. Pode ser que a gente tenha assim algum roteiro um pouco perdido ainda. Eu não consegui terminar o meu roteiro. Esse final de semana eu estou muito apertado, fiz vestibular, fiz isso, fiz aquilo. É, não se preocupe, não. A gente vai fazer cada um no seu tempo. O curso ele é para que a gente consiga fazer uma caixa, mas se você não consegue concluir ela no tempo, a gente vai estar aqui, essa rede ela vai seguir. O lance é para que esses todos que estão nessa tela se transformem em novos lambilambeiros, né, em novas lambilambeiras, para que a gente siga fazendo essa pesquisa, né? Eu não consegui terminar. Não, não tem ninguém abandonado aqui, não. Todo mundo segura a mão de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. E aí eu gostaria de começar já meio que analisando os trabalhos que já foi enviado, assim, para encorajar a galera que não enviou, para meio que dar um norte. Então eu posso desenhar dessa forma? Pode, tá bom? Para vocês terem mais ou menos uma noção de que vai ser, do que foi feito em cada caixa. Eu vou começar aqui com a da Bel. Deixa eu achar aqui. Bel. Vamos lá. Vamos ver se vai compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Estão? Sim? Não? Sim. Sim, né? Aqui a tela é o desenho da Bel. Bel, você quer contar para nós cada quadrinho desses para nós? Eu posso ler o roteiro Pode. do Lê o jeito que eu roteiro e a gente vê escrevi? as imagens. Então, então são 5 cenas.
e eu dividi nesses sete desenhos, mas são 5 cenas. Começa em blackout, a bailarina está sentada, largada no chão do palco. A luz começa a clarear, dando foco na bailarina. Ela começa a se mexer lentamente, levanta a cabeça e olha para frente e para os lados. A bailarina está vestida para um espetáculo, usando máscara. A plateia está vazia. Inicia a música bem baixinha e o som aumenta levemente. A música é o Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Aí o segundo desenho. Aí aqui vai ter um fio segurando a cabeça dela, né, para ela subir e permanecer em pé ou sentada. Aí, na segunda cena, a luz se abre e ocupa o palco. A bailarina se levanta meio desanimada e começa a dançar. Ela se envolve com a dança e a música e passa a dançar animadamente, usando sua técnica e expressividade. Ao final da música, ela termina sua performance e faz um reverence, que é um agradecimento, né, no balé. Mas não tem nenhum aplauso. A luz da plateia se acende e mostra a plateia vazia, né, nesse segundo desenho aí. No terceiro desenho, já passa para outra cena. A bailarina cai em prantos, a luz escurece o palco e apaga-se a plateia. Não, a luz... O quê? O que eu escrevi aqui? Eu nem estou entendendo. A luz escurece no palco. Eu vi aquele vídeo, acho que vou pôr luz azul, e apaga-se a plateia. Ela chora muito até se entregar ao sono. A luz do palco diminui. A música silencia. Aí fica só uma penumbra. Então, é esse terceiro quadrinho, né? Ela chorando. E depois ela dormindo. E o quarto quadrinho. Aí já vai para o quinto quadrinho. Enquanto a bailarina dorme, o teatro é invadido por vários gatos que vão ocupando as cadeiras. Aí eu quero pôr uma cor mais âmbar para começar a dar uma animada, né? Começa-se a notar a silhueta dos gatos nas cadeiras. Soam-se os 3 sinais para começar o espetáculo. Ouvem-se um miado aqui, outro ali. A bailarina se assusta com o sinal e acorda. Ela se levanta e olha fixamente para a plateia. Os gatos começam a aplaudir e miar muito animados. E aí já está lá nos 2 últimos quadrinhos, né? A luz fica bem clara no palco, a bailarina feliz se coloca no centro do palco. Uma música animada começa a tocar, a bailarina dança, a música termina, ela faz o reverence de novo e seu público ovaciona sua apresentação. A luz se apaga, blackout acabou. É isso. Parabéns. Obrigada, professor. Foi muito bom. Assim, tem muita. Você deixa muito claro o que você quer na sua cena, assim, tipo, desde as marcações de entradas de bonecos, as divisas de cena, você consegue colocar todos aqueles quesitos que a gente falou na última aula, que é o conflito, a transformação, questão do tempo, a rapidez, todos esses 4 elementos que a gente tem no teatro de Lambi Lambi, você conseguiu fazer, assim. O storyboard parece que é muito grande, mas isso quando vai para a cena é Vai muito para rápido, sabe? fica, né, vai diminuindo. O que vai dar Uhum. demora ali vai ser a entrada dos gatinhos, possivelmente, sabe? É, Colocar eles, mas as cenas são super claras de entender, assim. É bem bonito. Já estou esperando o cenário pronto, assim, para ver as coisas acontecendo.
Eu achei, eu ia fazer tudo, né? Eu ia fazer as cadeirinhas, a plateia e tudo. Aí eu comecei a pensar, porque eu também tenho que realizar a minha proposta, as minhas propostas da Lei Aldir Blanc, né? Que são 4. Aí eu tenho que economizar muito meu tempo, senão eu vou ficar louca. A não ser que eles prorroguem mesmo, né? Tomara. Aí, aí eu achei um monte de cadeirinha, aí eu comprei as cadeirinhas, só que elas são rosa e lilás, aí eu vou pintar tudo de preto. Eu não vou deixar elas coloridas, não. Depois É eu só vou mostrar, produzir. depois eu vou lá pegar as cadeirinhas para vocês verem que Parabéns, bonitinho. Bel. Tá muito bom, assim. Exercício cumprido tranquilamente. Tá em dia, assim. Tá sabendo o que tá fazendo, assim. Muito, muito bom. Vai ser bacana pro Obrigada. seu outro trabalho também, assim, da lei. Vai crescer muito. É, Deixa eu ver aqui quem que mandou também. Esse é da Raquel. Raquel, você tá aí? Tá. Vou compartilhar a nossa tela, viu? Ah, tô sim. Agora vocês vão ver o show de talento nos desenhos, tá, gente? Que isso! Não subestime seu trabalho. Então, foi Olá, esse maior desafio fazer esses desenhos aí, mas tudo bem. Aí você quer que eu fale, André? pode falar. Olha, eu ainda não tenho assim tudo tão definido assim em termos de iluminação, que tom ou não, igual a Bel, o esposo dela. O dela tá assim, né? Prontinho. Eu ainda estou amadurecendo ainda algumas coisas, mas o que eu consegui esboçar, né? A minha caixa ela vai simbolizar uma escola, então será uma escola onde a gente vai estar falando sobre a inclusão. Na caixinha, quando o espectador começar a visualizar, eu imaginei o toque de um sino simbolizando o sinal do recreio. Normalmente na escola, quando toca o recreio, a criançada corre toda. Então, o sentido seria: as crianças já correram, já foram, e aí sai sozinho de dentro da sala de aula a uma criança que é cadeirante. No caso, ela ficou para trás. E aí eu imaginei um jogo de luz sobre ela nesse trajeto. Ela segue pelo corredor até a entrada do pátio de recreação. Então, seria uma caixa dividida em 2 espaços, André, que eu não sei se eu vou conseguir, mas na mente era isso. Ele sairia de uma portinha, que era a sala de aula, seguiria pelo corredor e entraria no outro corredor, que seria o pátio de recreação. Nesse momento, ele escutaria, né, um grupo de vozes, que eu até conversei com você, né, porque já que eu não poderia ter vários bonecos parados e não teria como eu manipular todos, para dar a ideia de pátio cheio, seria uma gravação de várias crianças brincando, e ele sozinho ali, com a luz também focada nele, cabisbaixo. De repente, ele se entristece, né, e acha que não tem como brincar, como participar, se sente sozinho e se vira para sair. Quando ele se vira para sair do pátio, uma criança sai, aí eu amplio a luz, surge esse outro personagem, dá um toque nas costas dele e compartilha com ele um brinquedo que eu imaginei assim, bolhas de sabão, né, para brincar. Ele alegremente recebe, né, o brinquedinho e começa a soprar. Nessa hora que ele começa a soprar, eu imaginei apagar as luzes para não visualizar os bonecos e acender para que eu pudesse soprar as bolinhas e aparecer as bolhas de sabão com um som de risadas, como se ele estivesse feliz brincando. Essa é a ideia. Muito bom, viu? Que coisa mais linda. Muito bom, Raquel. Tá bem claro, assim. Sobre a questão dos dois cenários, é interessante. Olha meu filhote, Que lindo! Pietrovski, né? Não. Beijo. É, Sobre a questão do seu cenário, Raquel, eu acho que você poderia, por exemplo, fazer um cenário de fachada da sala de aula
onde teria a porta onde ele saísse, só ele fosse o boneco que saísse. E de repente, o segundo cenário que você está imaginando é o cenário único, que é o pátio. E Ah, sim. essa outra personagem, ela pode entrar pela lateral, sabe? Pode sair pela mesma porta. Fica pensando nisso. E sobre Não, a bolha de sabão, tanto fumaça quanto bolha são elementos que a gente trabalha muito bem casado com luz. Então, quando você quer aparecer mais à luz de um teatro, você joga fumaça. E a bolha também tem a mesma coisa, assim, sabe? Então, de repente, é você imaginar esse fazedorzinho de bolha bem pequenininho para que saia várias bolinhas, sabe? Fazendo com que a luz apareça no finalzinho. Eu acho muito legal. Na mesma forma que a Bel fez, você conseguiu fazer tudo, assim, tipo conflito, a questão da transformação do personagem, mudança de recurso do cenário, luz, e uma história super rápida, sabe? É uma história que fala sobre inclusão, ponto. Muito rápido, muito assertivo, né, na opção. Parabéns, Raquel. ok, então, obrigada. Obrigada pelas dicas. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui também. Em PDF. Esse do PDF é da Raquel. Ela já me mandou também um roteirinho. Mas deixa eu ver as imagens. Ana Maria. Isso aqui é um desafio, hein? Ana Maria Vieira. Eu? Isso. Pois é. Não sei, né? Daqui a pouco a gente vai ter que simplificar isso aí, né? Vamos chegar a um ponto que a gente vai cortando coisas, assim. Mas achei É, muito bonito, muito libertador a sua dramaturgia. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. não sei muito bem o que quer dizer libertador nesse contexto, né? Mas Ah, o pessoal vai perceber o que que é libertador, assim. Andar nas nuvens não é para qualquer um. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Tá contigo, Ana. tá. Então ali na primeira cena, o jardineiro entra, né? E vê a rosa, né? Daí na segunda cena ele se aproxima, ele cuida dela. E depois ele dá uma cheiradinha nela, como assim, não é só ele que oferece a água, né? Ela oferece o perfume. Aí na terceira cena, eles trocam corações. Eu vou botar um coraçãozinho rosa nela e um coraçãozinho azul nele. E daí eles trocam. Ela fica com azul e ele fica com rosa. Aí ele dá uma saia para ela. Daí eu pensei que ali ó, na cena 3 a saia tá murcha. Não, já vou botar a saia grávida. Ele bota uma sainha com com uma barriguinha nela. Aí, na quinta cena, a saia murcha e aparecem dois bebês nas folhas. Aí começa o problema. Ela começa a crescer, ele já não alcança mais. E aparece ele com as crianças maiorzinhas, né? Timão, e ela já maior. Na sétima cena, ele bota até uma escada para tentar alcançá-la. Mas não adianta, ela parte e pousa lá na lua, e fica lá na lua. E as crianças ficam, então, de bracinhos espichados para ela, ele se encolhe, chora, está triste, até que ele também vai subindo, subindo e senta numa nuvem, né? E lá de cima, ela joga o coraçãozinho dela para o menino, e ele joga o coração dele para a menina, e daí eu tenho que ver um jeitinho de fazer uma aguinha cair ali e do chão brotar umas florzinhas. E é isso. Bom, muito bom. Simples assim. Agora vocês entenderam por que que é libertador, né? Imaginação muito boa, assim, muito fértil, assim,
como que... Primeiro, a relação entre uma rosa e um humano, né? Isso já é Mas fora não do... é imaginação, é verdade. Pois é. Por que você acha que é imaginação? É verdade. Verdade verdadeira. Mas Verdade verdadeira. eu fiquei pensando assim, são muitas mudanças de cena que acontecem, sabe? Ações. Aham, É, ele anda, ele anda e cheira a flor. Isso é uma ação. Ele entrega uma saia, é uma outra ação. Essa saia murcha e nasce mais dois C. Tudo isso são ações que vão completando a outra. João, E aí, às vezes, algumas ações elas vão se perdendo. No meu storyboard, por exemplo, dentro da minha caixinha era para ter uma cortininha. Se vocês olham, tinha uma imagem de uma cortininha com rosa, não sei o quê, que o sargento Muricy ia abrir. E acabou que na hora que fui fazer a caixa, isso caiu assim por terra, sabe? A gente vai perdendo, vai se desprendendo das ideias e vai ficando só o essencial, assim. O que sim. eu indico para você, Ana, é de repente pensar nesse teatro em sombras, que seria mais fácil, por exemplo, você fazer uma rosa que cresce, uma escada, uma lua que desce, sabe? Essas várias alterações é mais fácil de ser colocado no teatro de sombra, sabe? Uhum. Eu mandei alguns exemplos lá naquele grupo, tem uma da Viagem Estelar, se eu não me engano. Ah, eu participei de uma oficina de teatro, eu participei de 2 oficinas de teatro de sombra com o pessoal de Brasília, né? Eu até fiz uma coisinha da história de São Francisco, né? E é bem menos trabalhoso, né? Se não tiver que fazer boneco, nossa! Pois é, eu acho que se você viajar, como você já tem essa experiência, já não vai partir do nada, né? Eu, por exemplo, nunca montei nenhuma caixa de sombra ainda, eu vou me desafiar nisso. Mas se você já fez oficina, talvez facilite você essa mudança de várias cenas, sabe? Aí você Uhum. pode viajar, você pode cortar várias rosas. Uma rosa com a silhueta com a saia pequena, uma rosa com a saia grande, uma outra rosa com duas bebês nas pontas das pétalas, sabe? Das folhas, quer dizer. Dá para fazer tudo isso em silhueta. Tá. E quando você fala mudança de cena, eu não entendi muito bem, porque assim, ó, para mim, na mesma cena, ele vai caminhando, daí ele molha, aí ele tira ali, sei lá, do bolso dele, de uma maleta que ele tiver a sainha, já coloca. Isso você chama mudança de cena? Eu, é, cena é aquele conjunto de ações que faz mais ou menos o mesmo sentido, é uma cena. Mas eu quis dizer que são muitas ações, Tá, tá. entendeu? Aham, A quantidade de cenas tá legal, tá bacana. O lance são várias ações dentro de cada cena. sim, Mas tá bom. se você migra para o teatro de sombras, facilita. Ah, sim. Imagina um boneco feito, sei lá, um boneco de manipulação, ele vai ter que trocar o coração. Tudo isso são coisas que faz movimentações. Imagine isso dentro de uma caixinha, entendeu? É. Não, Agora, até tinha pensado. Eu tinha pensado numa luva de fazer assim, ó, aí que botasse as perninhas dele dentro dos dedos aqui, né? Mas aham. eu disse, mas eu preciso mexer os braços, tá? Daí eu boto esses dois, mas como é que eu mexo esses braços e a cabeça? Tá complicado. Acho que sombra realmente. Fica bem melhor. Vamos pensar nessa questão da sombra. Tá, Vou ver se eu acho mais vídeos que possa facilitar para você também. Tá bom? tá bom. Obrigada. Por nada. Deixa eu ver quem mais enviou. A Ana também me enviou. A outra Ana. Aqui, deixa eu ver se tem uma. Ficou um pouquinho desfocado, Ana, a sua imagem. Deixa eu ver qual que é a outra. Calma aí. Vou compartilhar.
dá pra ver direito. Não dá bem direito. Eu tô falando. Tá um pouquinho desfocado. Se eu aproximar mais, não fica bom para ver, eu acho. Pô, tá sem som. Tem som. Ana, Tá de som aí, Pia. Tá? Ana e Leandra. Estou sem som. Como é que eu coloco? Sem som. Conta para nós Não, como é é aí. essa história, Ana. Então, e aí? Peraí. Ana? Tô ouvindo. Não, não tem som. Não sei como Tem. fazer. A gente tá te ouvindo, Eu? se ela tá nos ouvindo, né? Ah, Ah, vocês estão ouvindo? Não. Ah, legal. Vocês viram aí que meu desenho é 10, né? Bem direitinho. Então, pensamos que a caixa será uma prainha. E a história se passa entre cachorrinhos. O Bob vai conhecer o mestre que vai falar com ele sobre amor, né? E o mestre tem uma companheira, não sei se dá para ver aí no meu desenho, né? Companheira, o mestre e o Bob. Na segunda, ele se conhece e ele explica, ele também pode achar um amor, né? E que ele encontrar esse amor pelo cheiro. E ele começa a procurar, a segunda cena, ele começa a procurar, ele vai pela pracinha, cheirando. Vocês estão me ouvindo? tá sim. Ó. Tá? Tá. E ele encontra vários da espécie dele, né? Continua cheirando, né? Entra umas mosquinhas lá, e no final ele encontra a Lu, né? E se apaixona pelo cheirinho dela. E aí é o fim. Bem simplesinho, porque não dou conta de coisa complicada. E a iluminação que vai ter aí é somente do sol, né? Vai ser no canto lá, vamos botar uma luz bem forte, vamos colocar raios nessa luz, né? Ficando o sol. E é só. Muito bom. A Ana, mas a Leandra vão fazer um trabalho junto e ela me enviou assim vários vídeos do que ela tem produzido assim muito legal assim. Ela já resolveu o lance da luz, que vai ser só um sol, que ela já fez assim, já botou uma lâmpada, já fez lá um molde. Ela me mostrou alguns cachorrinhos em miniatura, porque a Leandra tem uma coleção muito bonita, muito boa. E que, assim, tem personagens para muitas caixas, se ela quiser, se as duas quiserem, né? E é isso aí, Ana. Muito simples a dramaturgia, muito fácil de entender, muito boa para criançada que gosta de pet. Parabéns aí, vai fundo que tá no caminho certo. Parabéns, Leandra. Obrigada. 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 Então, é bem simplesinha, porque se complicado também consigo fazer. Viu pelos desenhos, né? Agora, só para voltar aqui. Bel, você já deu nome à sua caixinha? Na peça de teatro que vai acontecer dentro da caixinha, assim, eu tinha pensado em dois nomes. Eu pus assim, ó, a bailarina chorou, e a bailarina chorou, e eu tinha pensado, como a caixa vai ser um teatro, né? Vai ser um teatrinho, eu colocar um nome no teatro também. Eu estava pensando, pô, teatro lambe-lambe mesmo, mas aí eu estou pensando outra coisa. Pôr um nome no teatro e um nome, e eu quero pôr na porta do teatro um cartaz, assim, em cartaz a bailarina tal vai apresentar, e a bailarina chorou. Entendeu? Eu tinha pensado isso. Tá com a ideia legal, assim, pode escolher qualquer uma delas que tá bom. Uhum. Quem mais? A Raquel, você tem o nome da sua escola, é a Escola Alegria do Saber, né? Isso mesmo, é. Vai ser uma Beleza. escola, e eu dei o nome de uma escola, né? Na caixa vai estar representando para mostrar que é uma escola. Legal.
Ana, qual que é o nome da sua história? Você sabe, Ana Vieira? Nem imagino. Não, ainda Não, não. imagino. Tranquilo. Ana Maria, Junaí e Leandra. Vai. Pai, não, a nossa é o cheirinho do amor. O cheirinho? Peraí que passou a mão. É o cheirinho, Entendeu? amor? É uma comédia. Tá. Porque já vi videozinhos tristinhos, sabe? A gente resolveu fazer uma comédiazinha. Agora só vou olhar E aqui. aí tem aquele efeito, né? Se você fosse um efeito surpresa. Então, aconteceu um efeito surpresa também. Mas alguém enviou o trabalho? Alguém enviou mais a questão dos roteiros? E... André, Oi. eu enviei, mas eu enviei agora, um pouco antes da aula, eu enviei para o seu zap particular. Peraí, deixa eu acessar É isso aqui. mesmo? Entendeu? Recebi aqui. Peraí. Abri. André, Eu? Fala, é o Gabriel. Gabriel. É o Gabriel. Eu vou fazer o meu aqui rapidinho, aí eu te mandei no zap. Tá. Mas se você Porque quiser tempo, a gente tem, assim, eu posso te mostrar o seu no outro dia, se você quiser. tá. Achou o meu aí, André? Abri aqui, tô só salvando ele aqui, Terezinha. Só que eu não mandei em PDF, não sabia. Pronto, achei aqui. Terezinha, então vou abrir o seu trabalho e a gente fala sobre ele, tá? Não pode rir, tá? Tá aí. Do desenho. Não pode rir do desenho. Pode começar? Pode, fica à vontade. O meu trabalho, ele chama... O nome dele chama Gotinha de Carinho. É o personagem vovozinha, por causa da Terezinha. Então, vovozinha. E a neta Sol. É o que eu vou fazer. Eu não fiz é uma casa, o cenário é uma casa com várias casinhas numa rua. E aqui a vovó, a primeira cena, dentro da caixa já, a vovó está numa sala. Eu esqueci de pôr o cenário aqui. A vovó está numa sala de vovó, né? Com sofá e tudo. E ela está andando para lá e para cá. Na pandemia, ela está meio perdida. Aí ela cansou de andar para lá para cá, sentou no sofá muito desanimada. A segunda cena aí. E até cochilou, né? Está toda torta lá, né? No sofá, já foi. Aí nisso chega Sol, que é a netinha, Clara, fazendo palhaçada e assusta a vovó. Chega a neta e ela acorda assustada com a palhaçada da neta. Aí ela já levanta, né, na outra cena aí, ela já está feliz, já é outra vovó já. Chegou a Clara, a Sol, né? Ela já é outra vovó. Aí, nessa cena 5 aí, as duas já começam a dançar, pular os braços para cima, é isso. Eu não sei desenhar, entendeu? As duas começam já com uma música, elas começam a fazer farra, dançar, pular, cantar no sexto. Aí a neta, elas pulam tanto que a neta sente cansaço, aí colo, que a minha neta fala muito isso, colo, vovó. Aí ela já pega o neném no colo, mas as duas já estão exaustas, elas vão para o sofá e as duas dormem. Acaba a história. E aí? Bom. Mas nisso ela faz bastante palhaçada nas danças. Tem uma parte de humor aí bem interessante, só que não dá para mim
escrever assim, desenhar, eu sou meio mal. Olha, você está dizendo que é mal no desenho, mas eu acho que seus desenhos, por exemplo, mostram muito da cena que você quer. Quando você desenha uma boneca toda destrambalhada, deitada no sofá, tá dizendo toda a característica daquela cena, assim, sabe? Ela Muito, muito pautado na cena que você quer. Você demonstrou no seu ela desenho. já está praticamente desmaiada, né? Ali. Sim, sim. A vovó já cochilou, né? Aquela monotonia que ela estava sentindo, ela já cochilou, aí dormiu ali, né? Toda torta. Mas quando a neta vem, ela vira outra vovó, não é aquela vovó mais do início da cena, tá? Aí já é outro cena, parece que é outra história Você pretende mudar a quando boneca? a neta chega, hein? Você pretende mudar a boneca? Mudar como assim? Porque quando você disse que é uma outra avó, você pode até pensar nisso, assim, ter duas bonecas, Trocar a boneca? uma toda triste lá no início e uma segunda um pouco mais, Ah, tá, eu posso pensar, não tinha pensado nisso não. porque tudo isso você pode colocar Eu também. pensei em movimento, por exemplo, a avó que tá, né, o movimento do corpo. Eu Isso tudo, pensei nisso. isso tudo, E quando a neta chega, ela retoma com a postura, com tudo, é totalmente diferente. Mas eu posso pensar em duas bonecas. mas assim, só se há necessidade, porque toda a movimentação que você faz com um boneco, ele já é válido, assim. Eu posso Uhum. colocar um boneco sem feição, assim, sem rosto, que só na movimentação do corpo dele é Você possível já. demonstrar sentimentos, assim, sem ter que Ah, usar nenhum boneco ou outro, sabe? Isso vai depender da proposta. Por exemplo, eu faço um boneco, foi super difícil de fazer ele, aí eu vou ter que fazer um segundo boneco só para mudar a questão da do característica da jeito. face. Não tem Aham. muita necessidade também, sabe? Isso vai depender da sua proposta. Eu acho que a resposta que eu mais fiz para a galera foi: depende da sua proposta. Verdade. Não tem como, não é uma receita de bolo, sabe? Depende da proposta de você, porque, por exemplo, eu posso usar um exemplo de, será uma saída para um boneco que não vai funcionar para um outro tipo de boneco, sabe? Então, isso vai depender da proposta que você vai fazer. Então, Terezinha, pensar, se acha que é necessário, faça. Se não, fique na mesma só na questão da movimentação corporal mesmo, a música que indica muito. Eu vou escolher uma música bem interessante. Ó. Mas tá muito bom, viu? Muito bom mesmo, tá no caminho. Então tá, obrigada. Deixa eu ver, só ler aqui o chat aqui. André, você pode mostrar meu desenho na próxima aula? Eu vou explicar um pouco só. Nessa aula eu explico e na outra eu mostro o desenho. Beleza, Gabriel. Vou seguir aqui com a galera. Mais alguém mandou um trabalho no chat, lá no PV? A do Ô, Léo, André, você acha que o nome tá bom? eu não ouvi, ô É Terezinha. Gotinhas de Carinho. Gotinhas de carinho? É. Lindo, lindo. Adorei. André, o meu desenho ainda não tá pronto, mas eu tenho em mente que já como que eu vou fazer ele. Aí eu posso explicar ele um pouco aqui nessa aula, aí na próxima você mostra o meu desenho? Posso? Não é difícil. Pode dizer. Então tá, o meu desenho é a minha história, né? A minha história, o nome dela é A Menininha e o Boneco Quebra-Queixo. Essa história, quem conta essa história todinha é uma vovó. O nome dessa vó é Vovó Didica. E essa vó, ela estava contando essa história para os netinhos da menininha e o quebra-queixo. Essa menininha, ela vivia muito sozinha, ela era muito triste. E aí os pais dela pensou em comprar um bonequinho para ela. E compraram um quebra-queixo. E essa menininha, quando os pais dela deram o quebra-queixo para ela ficou muito feliz, sabe? Aí ela brincava todo dia com esse quebra-queixo, e brincava pra lá, eu dormia com o quebra-queixo, onde ela ia, ela levava o boneco. E teve um dia que ela deixou esse boneco cair no chão, e ele quebrou. E aí ela ficou muito triste. E depois veio uma fadinha que veio e perguntou à menininha por que ela estava triste. Ela foi e falou, é porque o meu quebra-queixo, meu bonequinho, ele quebrou.
E aí a fada foi e falou assim: não fique triste. Aí fez um passe de mágica lá e o quebra-queixo. Ela arrumou ele e ele tornou vida. E esse quebra-queixo, a menininha dançava com ele quando ele criou vida, né? E aí ela falou para os pais dela não acreditou. E a menininha. E o quebra-queixo virou vida, né? E aí, no outro dia, quando a menininha acordou, veio um rato do mal. E ele veio, e ele não gostava desse quebra-queixo, que ele fazia a menininha feliz. E ele não gostava da felicidade. E aí, esse rato foi e teve uma luta com esse quebra-queixo. E eles dois lutaram. E aí, esse quebra-queixo, o rato bateu no quebra-queixo, né? E o quebra-queixo, ele quebrou e ele virou um boneco de novo. E a menininha ficou triste novamente. E aí o rato falou assim: ah, já ganhei essa guerra, né? E aí depois veio de novo a fadinha. E aí quem lutou foi a fadinha com o rato. E os dois lutaram, lutaram, lutaram. E aí a fadinha ganhou. Ela transformou o rato em um boneco, né? Um bonequinho ratinho, igual esses ratinhos aí que tem, né? E ela transformou esse ratinho em um boneco. E esse ratinho, ela transformou ele, né? E aí a menininha tava muito triste ainda por causa do boneco. E a fada tornou o boneco, arrumou o bonequinho novamente, né? E a menininha ficou feliz. E essa foi o fim da história. E essa é a história. Eu tô pensando nela ainda, mas até quarta-feira eu já tenho todos os detalhes dela. Beleza. Gabriel, eu tenho uma dica para você, assim, como você não participou da aula passada, Não deu para participar, eu tive que sair. você perdeu, assim, uma parte, assim, bem importante, que foi sobre a questão da dramaturgia de um teatro de lambe-lambe, assim, que a gente pensa muito. É um espetáculo super curto. Na sua história, eu consigo imaginar pelo menos 3 caixas nessa história que você contou, assim. Porque ele tem começo, meio e fim várias vezes, assim, sabe? É como se fosse um texto de teatro grande, assim, um texto grande para teatro. Onde eu tenho cenas, outras cenas que desagam em uma outra cena, que já tem um fio condutor, tudo assim, muito expressivo. Mas para o teatro de Lambe Lambe é importante a gente pensar na essência, assim, no que é mais importante. Eu acho que, de repente, a tristeza da menina quando perde o boneco e que ela é consertada pela fada, ali naquele final ali, que elas brincam e que sorri, pronto, fechou ali a sua caixa. Sabe aqueles filmes que tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, sei lá, Velozes e Furiosos 7, 8, 9. Isso vai chegando a um ponto que é só mais do mesmo, assim, sabe? É o mesmo artifício que você usa, tipo, é o artifício da alegria quando a fada conserta, sabe? Eu não estou falando mal do seu trabalho, assim, a gente está fazendo, assim, uma análise para colocar o seu Vou te trabalho... falar, Marcelo, Oi? eu estou fazendo um curso. Posso ir 9 horas? Você me liga? Porque eu estou fazendo curso ao vivo, online. Tá bom? Falou. Tchau. Entendeu, Gabriel? Gabriel? Tá na escuta, Gabriel? Entendi. Beleza? Eu acho que assim, Beleza, pode falar. a sua história assim, tem personagens bem claros, tem cenário claro, tem tudo assim, bem claro, assim. E é só botar isso no papel agora, desenhar para você começar a imaginar as movimentações, assim, porque você contou super bem. Essa história você que inventou, Gabriel? Não, essa história eu não inventei. Ela já existe, só que eu coloquei mais uns detalhes nela. Beleza, bacana. Vai fundo. Eu tô eu tô em dúvida de 3 histórias. Essa, mais uma que existe também, e uma que eu inventei aqui.
Eu vou fazer o desenho e depois eu te mando. Pode ser. Tati, Tá. você Bom, quer falar obrigada. você quer falar da sua ideia e você me manda o desenho depois também, para a gente ver na quarta-feira? Então fica à vontade. Pode ser. Deixa eu pegar aqui que eu anotei para não me perder. Eu coloquei o título, minha ideia é que chame a Ressurreição de Rubião. O cenário eu anotei. O cenário externo, um saco de dinheiro, e o espectador ele tem que desamarrar o saco para assistir ao espetáculo. E interno vai ser... Não, vou falar o roteiro que é melhor, porque aí vou falando do cenário interno. Uma iluminação. Iluminação, precisa dessa aula sua que você vai dar, porque eu não saco nada, tipo, nadinha. Então, eu não sei. Mas a ideia é, iluminação abre a cena, Rubião está deitado, na teoria ele está morto, e ele acorda no meio da floresta. A floresta é bem floresta atlântica, bem mato, sabe? Bem verde mesmo. E sons de bicho, tranquilidade, enfim. Aí ele acorda, ele estranha, né? Tá no meio de uma floresta, olha assim, né? O que eu tô fazendo aqui? Aí ele nota que tem uns saquinhos, eu pensei em saquinhos de pano, de dinheiro do lado dele. Aí ele vai e olha esse saquinho e se anima, né? Aí ele procura dentro do saquinho se tem dinheiro, ele meio que olha assim para ver se tem dinheiro. E nisso eu pensei em efeitos sonoros de voz, tipo interjeições, meio que uma coisa assim. Aí ele percebe que não tem dinheiro e bufa tristemente, fica, sabe? Aí quando de repente ele ouve latidos, né, de um cachorro. Aí eu pensei em aparecer o fundo, eu vou ter que fazer desenho, vou ter que lutar, que é em aparecer o fundo do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, em uma parte do cenário, e eu pensei que nem a Kika fez, sabe? Com caneta que é transparente, que quando dá a luz, aparece o cenário. Aí eu pensei em aparecer esse Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, e o som, meio que o Rio de Janeiro vai estar em caos, sabe? Tipo um som de debate político bagunçado, uma sirenezinha. Aí isso vai deixar o Rubião assustado, né? Ele vai ficar assustado, até que depois o som vai diminuindo e o outro som que aparece é novamente do latido do cachorro que vai se aproximando, o latido do cachorro. Aí no final aparece o cachorrinho. Aí o cachorro chega feliz, né, latindo e pulando nele, aí ele vai e só exclama, né, Quincas Borba, tipo, ele fica meio que, nossa, surpreso e fica feliz, e o final vai ser os dois brincando, se acariciando e a luz vai apagando lentamente. Eu pensei nisso. Difícil. Muito bom. O lance é achar essa canetinha, né, em papelaria, possivelmente deve achar. Talvez em camelô, não sei. Mas achando, arrumou uma luz negra, aparece, né? E tá legal, tá bonito. As suas ideias, desde o cenário externo quanto interno, muito elaborado já. Tá bacana. Tô esperando o desenho pra gente já começar a visualizar as coisas. Deixa eu ver aqui mais. A Raíssa. Raíssa, quer contar para nós mais? Se você teve algum avanço no roteiro? Não, na verdade eu não tive um avanço no roteiro, não, porque eu preciso, na verdade, filtrar algumas coisas do que eu vou fazer. Igual eu te falei mais cedo, assim, né? Eu começo às vezes pelo caminho errado. Eu queria saber quais são os principais elementos que sempre usa nas caixinhas para mim poder desenvolver a ideia. E como eu não participei da aula passada, que não rolou, aí eu vejo que quem fez a aula passada conseguiu desenvolver isso com uma facilidade maior, assim. Mas eu vou pensar e aí quarta-feira eu te mando. Tranquilo, Raíssa. Vou só para você não ficar muito por fora. Esse quesito que a gente tem para fazer a questão da dramaturgia, a gente pegou assim de um artigo de uma moça chamada Valéria Correia. Ela é de um grupo do lado do Chile. Ela pensou muito sobre o teatro de Lambi Lambi e analisou algumas características
a dramaturgia desse tipo de teatro tem. E eram quatro, assim, se você quiser anotar, eu vou falar elas assim, é conflito, vou até colocar aqui no chat aqui para você também pegar. Conflito ou tensão, né? Conflito ou tensão é o quê? É o que que você vai ver ali, tipo, tudo que a luz, cenário, figurino, a, a iluminação, o próprio cenário externo, quando eu vejo ele, ele tem que fazer uma junção e já me lançar uma tensão. Por exemplo, a minha caixa de lambe-lambe, que é uma caixa colonial, quando eu já olho para aquela casa colonial, ela já me traz uma tensão atrás daquela imagem, assim, sabe? Me vê, são casas de um tempo, de um certo tempo, foi construído por um tipo de mão de obra específica, sabe? Então, isso já é uma tensão que já vem dentro da minha dramaturgia, que é interessante pensar. Qual que é o conflito? Qual que é a tensão da sua peça? Entende? A segunda coisa é a surpresa. Filho, eu estou dando aula, tá? É, a segunda coisa que é bom ser analisada é a surpresa. A surpresa é o quê? É algo que muda dentro da nossa história, que geralmente ela é feita na parte técnica. É uma mudança de luz, é uma mudança de cenário, algo que não existia antes naquele texto e que é aberta, como se fosse uma caixa de surpresa para a pessoa ver o que aconteceu. Por exemplo, na história do Gabriel, a caixa de surpresa pode ser a fadinha que vem e muda tudo, assim, sabe? Algo que não tinha. É, por exemplo, na caixa da Raquel, que é da escola, a surpresa é a menina que aparece do nada e vai fazer uma brincadeira com ela, com o cadeirante, sabe? Então, tudo isso a gente já começa a conseguir analisar dentro de cada caixa. O terceiro tema é uma troca. Troca ou transformação? Entendi. A própria transformação, Raíssa, só para concluir rapidinho, ela vai mais sobre a questão da personalidade do boneco. Muitas das vezes, assim, ele muda, ele fica triste, do nada acontece algo que tem uma transformação, ele fica alegre. É, sei lá, todo mundo acha que o boneco vai entrar e vai trazer um copo de água para os caras que tá preso. Do nada ele bebe a água, a transformação do personagem. O cara era bonzinho, se transforma no mal. Então, tem essas coisas que é bom analisar quando você vai compor a sua dramaturgia. E, por último, eu acho que é uma das coisas mais importantes, é a rapidez ou simplicidade. Por isso que eu falei com o Gabriel sobre o texto dele que dava 3 caixas. Imagina aquela história que o Gabriel contou para nós. Só dele falar foi esse tempo. Aí foi, imagina que a gente era só uma pessoa assistindo e cada um fosse assistir depois do outro. Quanto tempo que o Gabriel ia sair de uma praça ou de uma apresentação depois de uma peça tão grande? Então tem que ser muito simples e rápido a dramaturgia. Entendeu, Raíssa? Entendi, então. Por isso que eu tô repensando, na verdade. Porque, como eu disse, eu tô pegando o espetáculo, uma parte do espetáculo, mas eu não quero pegar uma coisa que fique muito grande, né? Cansativo. Até porque eu não penso só no roteiro, porque às vezes você faz um roteiro legal, mas eu já tento pensar num conjunto, porque tem a questão do som, da luz, e se você pensa às vezes só num roteiro para depois você adaptar essas coisas, eu acho que complica, como que eu vou fazer, no meu caso, para passar um som que eu captei, se aquele som realmente vai compor a cena do jeito que eu quero, porque tem várias maneiras de você contar esse espetáculo. Então eu estou ainda buscando qual que seria a melhor maneira no Teatro Lambe Lambe. Tranquilo. Mas agora com esses quatro quesitozinhos, você vai conseguir chegar num lugar. Pensa numa cena específica. O seu espetáculo é um todo. Você pega uma parte,
a parte mais interessante que você acha, pensando já na manipulação, falei assim, pô, como é que eu faço essa cena na manipulação? Que tipo de manipulação eu vou querer? Vai ser direto? Vai ser indireto por algum tipo de gatilho? Se é por linhas, se é por varetinhas, ou vai ser por sombra, sabe? Então já começar a imaginar a sua história com essa questão de manipulação. O curso ele é dividido, mas é interessante fazer igual você fez mesmo. Você falou, Raíssa. É pensar no todo mesmo, assim. Executar por partes, mas sempre pensar no todo. Estou executando o cenário, mas eu estou pensando na manipulação de bonecos, sabe? Eu já estou fazendo os bonecos e já começo a pensar na trilha sonora. Como é que esse boneco vai manipular junto com a música, olha, não sei o quê. Pois é, se vai ter narrador, se não vai ter narrador, Tudo isso. se vai ser em primeira pessoa ou não. Então, assim, eu tô pensando ainda, mas eu vou trazer uma coisa mais concreta, assim. Mas durante a semana também eu vou conversando com você. Beleza. Tá bom. Obrigado, viu, Raíssa? Michele, conversa comigo. O que que tem pensado? Oi. Muitas coisas, a pessoa está louca, desesperada, a pessoa dorme de madrugada, produzindo, produzindo, produzindo. Gente, é uma loucura, a cabeça fica a mil. Eu não consegui mandar o desenho, porque eu fiz tudo no caderno, né? Eu estou com um caderno e aí eu estou fazendo, pensando e colocando no caderno, né? E aí eu não consegui mandar para você a foto. Mas eu já estou com o storyboard aqui, já tem a história anotadinha, já está tudo na minha cabeça assim, sabe? Pipocando enlouquecidamente. E aí, a história, o título dela, né, é Método Antidepressivo. E eu achei muito engraçado, porque muitas das histórias que as meninas foram trazendo é muito parecida, muita coisa. Assim, gente, como a gente já está conectado, gente, que engraçado isso. E o desenho, a história, né, é uma casa, e aí dentro da casa, a personagem, ela está passando por um processo de depressão, né? Ela tá nesse lugar cinza, então a luz é nesse lugar mais escuro, né? Um tom mais nebuloso, e ela caminha dentro da casa, nesse lugar. E de repente toca a campainha da casa dela. E aí quando ela vai para a porta abre e entra uma caixa dentro da casa. E aí a caixa começa a andar sozinha, de um lado para o outro dentro da casa, e aí isso começa, o que está acontecendo, né? A personagem está olhando, a bonequinha está olhando, e a caixinha está mexendo de um lado para o outro dentro da casa. E aí ela vai para perto da caixa. Quando ela vai para perto, essa caixinha abre. E quando essa caixinha abre, é um cachorro dentro. E aí a casa se ilumina. E aí a história acaba. E aí a transformação está nesse lugar aí, né? A brincadeira tá, porque quando o cachorrinho chegou ali, mudou isso, sabe? E aí a casa ficou colorida, e aí tem um jogo muito legal, que eu quero assim, que quando a pessoa tire o olho da caixa, não só dentro transformou, fora da caixa também vai ter uma transformação, esse telhado vai ser diferente, vai estar diferente de quando entrou, tá entendendo? Muito, É isso. muito bom, muito bom. Muito bom essa sacada final aí do telhado. Muito bom. Pronto, tá nesse Você lugar. já pensou a manipulação dessa caixa? Eu comecei pensando assim, porque eu quero que seja quase que a caixa quase que independente assim, né, que me ajude nisso, né? Eu comecei a pensar que essa personagem mesmo, ela vai ter um dispositivo em cima, que essa bonequinha, ela vai se movimentar, bem dizer, sozinha. Eu vou manipular ela em momentos de olhar, de parar, enquanto eu movimento também o outro personagem, sabe? Eu quero botar esse dispositivo em cima da casa, né, da parte superior, como se fosse um botão, né? Deixa eu ver se eu tenho, não tem nenhuma coisa aqui, mas como se fosse algo que se eu soltar, como está vazado em cima na caixa, ele vai ficar apoiado e a boneca vai ficar na altura embaixo, tá ligado? Uhum. Então, se eu só mexo assim, ela já dá esse toque, né, de movimento. E aí me ajuda porque vai ser movimento em cima e movimento embaixo, né? Por conta da caixa, eu quero a movimentação tá por aí. Legal.
Já pensou em imã? Não, eu não tinha pensado em imã, não. Imã por Eu baixo. não sei mexer. A da- É tranquilo imã? Nunca trabalhei com imã, não, assim, em nada, não. É tranquilo? Eu mandei um exemplo da caixa, eu acho que é do Ralph, a mala. Eu não vi essa. Não, né? Alguém viu? O uso dela, eu acho que é de imã. A mala mexe, Eu assisti. é um personagem que está sentado na praça, aí tem uma mala super teimosa, assim, ela fica andando, aí o personagem olha, "Ralph", aí ele volta, a malinha volta, andando. Eu não vi, não, esse não. É nesse estilo, assim, você pode pensar na caixa que tenha um dispositivo, sei lá, com imã por baixo, que você pode andar com ele para lá e para cá, assim, sabe? E aí ele mexe a caixa. Agora é perceber, Uhum. é ver É como, verdade. como fazer para sair um cachorrinho de dentro, né? Mas aí vai ter no próprio, como eu tô dizendo para tu, assim, o que eu tô pensando, a caixa, vou fazer uma caixa miniatura mesmo, né? E aí, ao mesmo tempo que eu empurrar embaixo, quando eu empurrar para o cachorrinho subir, né, com um dedo só, isso eu vou fazer com a mão só. Quando eu empurrar isso, o cachorrinho vai subir, a tampa vai abrir e ele vai dar uma subida só, assim, sabe, na caixa. Então, é esse dispositivo embaixo, assim, que eu tô querendo ver realmente. Agora é o funcionamento, né? A ideia, a dramaturgia saiu, aí eu tô louca agora para encontrar esses caminhos. Agora é olhar o cenário, Michele, porque agora quarta-feira a gente já começa, hoje, na verdade, a gente já termina o encontro, já botando o pé no cenário, né? É olhar que tipo de caixa que a gente vai usar, como que vai ser a manipulação desses bonecos, se vai ser por trilhos embaixo, onde eu consigo arrastar essa caixinha e do nada eu posso adicionar um personagem, se eu quiser, ou se vai ser, se for imã, eu colocar um material que não seja muito espesso, para que a conectividade entre os polos não se distancie, né? Se eu boto um papelão muito espesso, não vai ter imã que vai aguentar, que É vai, verdade. então tem que ter algo, tudo isso no cenário já vai pensando sobre a manipulação que você vai decidir, assim, sabe? Isso serve para Michelle, serve para todas, assim, para todos. É pensar qual que é a caixa, qual que é a manipulação, qual que é o tamanho desse buraco que eu vou adicionar para a movimentação dos bonecos. E tá legal, tá muito bom. Gostei muito da sua história. Tá muito desenvolvido, assim. Tá legal. Massa. Parabéns. Tá. Deixa eu ver. Obrigada. Quem que tá faltando? Léo, mais alguém? Além do Léo? Socorro, pronto. Apareceu. Só o Léo, né? Léo, vou pegar a sua cara. Pega minha caixa aí, pega minha caixa. Nossa, quanto tempo quando veio minha caixinha, tadinha. O Leovan começou o curso comigo lá em setembro do ano passado, lá junto com a Varanda Teatro. Ele concluiu o curso. Ele só não conseguiu terminar a caixa por causa da correria do final de ano e tal. E agora ele está retomando aí para terminar a caixa dele, assim. Você quer contar sobre essa história, Léo? Vamos lá, né? Vamos contar aí resumidamente. Semana passada eu não participei, né? Então deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Léo, sou aqui de Unai, Minas Gerais. Acho que tem algumas pessoas aqui de Unai, né? Também, no curso. Primeiro, também parabenizar os trabalhos aí, que aquela trabalho um mais bonito que o outro. Aquela da bailarina também me apaixonei, já quero ver já, tá? Dá licença. Tá, mas vamos lá, contar a minha história, né? Deixa eu contar a minha história aqui. A minha história, ela é bem simplesinha mesmo, tá? Ela foi tirada de um livro da autora aqui de Unai mesmo, chamada... Lembrei, André, que eu esqueci o nome da mulher. Maria Torres Gonçalves. Maria Torres Gonçalves, eu achava que era Maria Clara, eu fiquei na dúvida, vai Maria Torres, pronto. Foi tirada do livro da Maria Torres Gonçalves, aqui da cidade de Unai mesmo, né? Que conta a história de uma árvore, né? Que era conhecida na época como pau do choro. Espera aí que eu vou arrumar minha luz improvisada aqui. Pronto. Que ela foi... É uma história de uma árvore, para as pessoas entenderem de onde surgiu a história que vai se resumir, né? Antigamente, antes mesmo de Unai se chamar Unai, né? Que ainda era chamado-se Capim Branco,
Era Vila Capim Branco? Povoado, como é que era mesmo? Peraí. Era Capim Branco. Eu só não sei o que antecipa. Era Capim Branco. Né? E tinha uma árvore onde era o local de encontros dos jovens, né? Geralmente era o encontro de partido dos jovens, né? Onde eles se encontravam para se despedir quando eles iam embora, né? Agora vamos entrar na história. A história vai exatamente contar a história de dois jovens, né? Apaixonados, que vão se encontrar debaixo dessa árvore, especificamente, para uma despedida, né? O cenário da casinha está quase pronta. Quer dizer, está pronto o cenário, na verdade, né? Só faltam os últimos detalhes. O cenário da casinha vai ser exatamente a árvore, um balanço, tipo um jardinzinho, né? Onde inicialmente vai começar também, como acho que todas as histórias vai começar também, de início só o próprio palco, né? Com uma luz, vai ser na parte, vai estar acontecendo essa história, essa despedida vai ser na noite, né? Atrás foi colocado, tipo, feito um céu cheio de estrelas, que com o jogar da luz, que ainda não foi teste, né? Que eu não cheguei na parte não cheguei a concluir a parte da iluminação no curso que eu estava fazendo, né? Que ainda não sei qual é a luz adequada que vai jogar para jogar o brilho do céu, né? Para fazer várias estrelas, né? Que para ter um clima romântico, acho que à noite dá um clima romântico, né? Aí vai estar de inicialmente assim, vai entrar o primeiro personagem, que no caso seria a personagem feminina, né? A bonequinha, né? Ela vem, ela se posiciona no banco, aparentemente, talvez a história modifique o desenvolver, né? O enredo é exatamente esse. Ela entra e depois o rapaz entra, entendeu? A história é bem curta. Vai ser uma coisa assim, tipo assim, aparentemente seria, ela entrava, sentava no banco, uma pedra, não sei qual é o estilo que vai ser utilizado, não é o banco. É o banco, lembrei, é o banco, tem até o banquinho já pronto já que nós fez. Ela senta, tem um banquinho aí, né? Olha o banquinho aí, ó. Eu esqueci desse banquinho, tadinho. Já tem um banquinho pronto, né? Aparentemente ela senta no banco, né? A árvore já está pronta, o balanço já está pronto, aí a André está mostrando para vocês. Tá? E não sei se dá para mostrar o cenário, dá para mostrar o cenário? Ou a parte do fundo dá também aí. Esse aí é a parte do cenário. Tipo assim, não é que é meu não, mas que eu tô apaixonado por esse cenário, estou, tá? E é isso aí. Aí vai ser uma história, vai ser uma historinha bem curta mesmo. A questão... É interessante, Não tá interessante, Pode falar, André. é interessante falar o que o Léo fez, ó. O Léo pegou um material que já existe, tá vendo? Fez uma abertura atrás para colocar todo o sistema de luz, tipo, aonde ele vai utilizar, guardar bateria, fios. Aí tem a abertura aqui, tá vendo? Onde ele vai colocar as mãos. Então a manipulação dele é direta. Os bonecos, ó, a mão dele entra na caixa e vocês vão ver por esse buraquinho. Sacou? E a ideia da caixa dele é de andar como se fosse uma mochila. Então ele pode andar com a caixinha dele para onde quiser. Sacou? Então ele anda com a caixinha e um banquinho. Ele só pega o banquinho, os dois banquinhos. Um banquinho, né? Um banquinho para a pessoa e ele trabalha em pé, manipulando. Sacou? Isso é legal, É gente. isso aí. Às vezes a gente tem a nossa caixinha do nosso lado e a gente não percebe, assim, sabe? É olhar para as coisas e ver ele com outro tipo de olhar, assim. Eu vou usar alguns exemplos aqui, até mandei lá no grupo. Ó, isso é um envelope
de uma garrafa de vinho, mas se transforma numa igreja facilmente. Sacou? Ou pode ser a ponta de um castelo. Olha o que a gente tem. Aqui, por exemplo, eu até mostrei essa imagem aqui. Eu já imagino, cada coisinha dessa aqui foi um apartamento e eu posso só aparecer a cabecinha dos dedos, assim, de repente uma fofoca. Você ficou sabendo que filha de fulano está namorando com Beltrano, não sei o quê? Aí aparece um outro aqui numa outra sacada. Sério, não sei o quê. Então dá para criar coisas com materiais que a gente tem em casa. Caixa de papelão, pode ser caixa da batedeira que você acabou de comprar, pode ser uma caixa de, sei lá, qualquer tipo de caixa, caixa de sapato, caixa de remédio, caixa de televisão, vocês façam o que quiser. Ou pode ser uma caixa de uva de madeira, aí dessas eu utilizo a estrutura. É interessante agora já começar a pensar sobre qual material que eu vou ter de carregar agora para frente, né? Qual que vai ser essa caixa? Como que eu vou levar essa caixa? Que tipo de material que vai ser? Vai ser papelão? Eu não tenho recurso para fazer uma caixa de MDF, porque tem caixas de MDF, tem caixas de todo tipo de material. Eu posso ter um balaio, por exemplo, e fazer uma caixa dentro desse balaio. Eu posso ter uma cabaça e fazer dentro dessa cabaça uma caixa de lambe-lambe. Eu posso ter uma caixa de sanfona e fazer dentro dessa caixa de sanfona. Eu posso ter uma caixinha de música e fazer dentro dessa caixinha de música. Então, agora é olhar qual tipo de material e já começar a observar qual cena que vai ser feito para que eu coloque dentro desse material todas essas cenas, assim. Tipo, eu vi que tem caixas aí que vai ter que ser manipulação direta, tem outras que vai ter que partir para um teatro de sombra, vai ter que ter outros que vai ter... Já vi aí pessoas que vai partir para teatro de objetos, por exemplo, os bonecos já estão prontos, que é no caso da Ana Maria mais a Leandra, os bonecos já estão prontos. Então, na hora que a gente for falar sobre confecção de bonecos e manipulação, é só ver qual que é a manipulação que vai ser feita nesses bonecos. Então, algumas partes já vão estar evoluídas. Já tem alguns já tá com pensamento de luz, como que vai ser feito. Tem outras que já estão esperando aí o tutorial da luz para que desenvolva esse trabalho aí da luz. Eu já vou começar a gravar esses vídeos, assim, sabe? Eu vou montar um circuito. A minha intenção é pegar o circuito de luz, mostrar como que é feito, pegar um LED, explicar, isso aqui é um LED, isso aqui é uma bateria de 3 volts, eu posso testar se o LED funciona, isso é o pino positivo, esse é o pino negativo. Esse é o fio que a gente vai usar. É um fio vermelho, outro fio preto, para ficar bem fácil, assim, de exemplificar. Essa é a bateria. Então, isso tudo eu vou explicar num vídeo. E sobre manipulação de bonecos, a gente também vai fazer exercícios de respiração, porque a nossa mão ela tem que respirar em cena, porque o boneco ele respira. Ele não é só simplesmente pegar e carregar ele para lá e para cá. Não, ele para, ele respira, ele olha, não sei o quê. Tem um ponto focal, tipo, geralmente é o nariz. É o nariz do boneco. É onde, tipo, onde aponta o nariz. Para onde você vai? É onde está apontando meu nariz, eu vou hoje. Então, é mais ou menos isso que funciona com o boneco. Ele tem um ponto focal, é a parte mais alta do rosto, geralmente. Então, a gente pode fazer bonecos simplesmente fazendo movimentações com as mãos. Aqui tem um nariz, tá vendo? Eu posso fazer. Então, a gente vai ter que fazer exercícios com as mãos para fazer com que esses bonecos entrem dentro da cena para que não seja simplesmente eu movendo uma coisa, sabe? Ele tem que andar, tem que parar, tem que olhar, olha para baixo, olha para um lado, olha para a coisa, olha para a cena. Tem que fazer a triangulação que a gente fala no teatro, né? É olhar para o objeto, olhar para a plateia, olhar para o objeto, olhar para a plateia, fazer uma reflexão, e aí o boneco faz a cena. Então a gente vai começar a fazer coisas nesse sentido também, tá bom? Tem alguma dúvida assim que ficou? Ai, André, eu gostaria que você falasse sobre isso, eu gostaria que você me desse ideia para fazer sobre
cenário. A gente podia utilizar esses últimos minutos aí, essas últimas meia hora, tem mais de meia hora ainda, para falar sobre material. Onde que eu arrumo, o que que eu corto, que tipo de material que você usa, André? Que massa foi aquela que você fez na sua caixinha? Aquilo pode fazer para boneco também? Se pode fazer só para material da caixa? Como é que é isso? Entende? Pode fazer o tipo de pergunta que vocês quiserem. Tati. Eu quero que você me explica esse rolê que você falou do gesso, porque a minha ideia é que seja, tipo, redondo mesmo, e que, por exemplo, sei lá, tudo que eu for grudar da floresta e o desenho que eu vou fazer na superfície redonda mesmo, sabe? Eu pensei nisso, que, enfim, aí vai abrir, ver do buraco, assim, dá pra ver bem legal, assim, sabe? Aí eu queria saber como é que funciona isso do gesso. Você está pensando que o saco ele vai abrir por cima? É isso? Então, eu não sei se eu coloco, porque é bem melhor, acho que a pessoa fica sentada, né? E, enfim, desamarra aqui e assiste aqui assim, um buraco aqui assim, sabe? Aí atrás, não sei, eu faço desenhos de cifrão e tal, de fora do saco, para as pessoas verem que aqui é um saco de dinheiro. Mas eu não sei, não faço ideia tipo, de como funciona esse gesso para mim. Porque gesso dá para desenhar de boa, eu já fiz máscara, né? Essas coisas, e enfim, eu consegui ver algumas lives que você fez lá do Facebook, botar jornal, né? Enfim. Mas eu não faço ideia de como que eu vou fazer essa estrutura mais redonda, enfim, esférica, né? Eu não sei se você não, se não é, eu fico imaginando ele em alguma coisa mais rígida, assim, sabe? Se eu faço um saco, ele já ficasse pronto ali, sabe? E que no cifrão fosse o olhar, por exemplo. Aí dá para fazer algo já estruturado, já firme, com a caixa lá dentro, com a forma de você fazer a execução direitinho. Agora, se for um saco que ele tenha que se desmanchar para que algo que tenha lá dentro seja mostrado, já é um pouquinho diferente. Não, eu pensei foi tipo em que a estrutura do saco, a parte redonda, esférica, seja tipo firme, um gesso, por exemplo, mas que tenha por cima um pano ou um embrulho de presente que amarre mesmo. Mas a parte por fora assim é firme, sabe? Aí é só para ter essa coisa de ter que desamarrar, entendeu? Ok, você pode fazer a metade dele rígido e a outra metade solta. Só que aí ele vai ter o formato, essa outra metade vai ter o formato da caixa que vai estar dentro, sacou? Você sempre imagina a caixa dentro de um saco, isso? É. Ah, beleza. E esse formato da caixa vai ser redondo também? Eu pensei nisso. É disso que eu tô falando, assim, que eu pensei em montar tudo numa coisa bem redonda, assim, que até quando o espectador for ver, vê que é, sabe? E se fosse uma grande barra de ouro? Uma boa ideia Que aí, também. aí você, Sabe por que eu pensei em saco? Que bosta desse negócio, porque é muito difícil, né? Mas é porque eu pensei em até. Porque eu vi os vídeos, né? Que você mandou alguns exemplos. Que, tipo, tem gente que o manipulador, né? O que vai apresentar, ele se caracteriza, né? Ele tem uns que se caracterizam e, tipo, como se. Aí eu achei que incrível. E aí eu tive ideia de, tipo assim, eu ser um banqueiro e triste, tristonho. Aí eu pensei até em, tipo, ficar vestido de banqueiro, aqueles banqueiros bem mal, mas, tipo, com uma maquiagem bem, tipo, triste, assim, choroso. E que eu pudesse meio que ficar lá com um saco de dinheiro, mas uma barra de dinheiro também é muito legal a ideia. Uma barra de ouro, quer dizer. pois é. O que a Tati acabou de lembrar aí, ó, eu até esqueci de falar sobre a questão da dramaturgia. A dramaturgia do teatro de Lambe Lambe, ela começa já ali no externo, assim. Então, muitas das vezes, os atores manipuladores, eles já têm ali um personagem também, sabe? Ele tem ali um cartão de visita ali. É necessário, alguns não utilizam, alguns só vão normal e vão para o trabalho, o personagem fica ali para os bonecos. Mas na maioria deles, dos lambe-lambeiros, eles já utilizam o externo, a personalidade dele, maquiagem, com figurino, com uma interpretação inicial,
ele já utiliza a cena que está lá dentro com a interpretação que ele faz. Então, ele tem ali uma interpretação própria para ele e uma outra interpretação para os personagens que estão lá dentro. Então, é interessante também quando você for apresentar na rua, né? Logo que a pandemia pensar sobre essa questão. Como é que é a sua apresentação como apresentador de um teatro de lambe-lambe, né? Como um manipulador, como um ator manipulador. É interessante casar também a sua dramaturgia com a sua personalidade, com a sua vestimenta. E é isso mesmo, Tati. Pensa nisso que vai dar certo. Mais alguém? Mais alguma? André, Eu? deixa eu falar um pouquinho aqui da minha história aqui, né? Que eu tinha pensado. Nós Já, já havíamos conversado hoje um pouquinho mais cedo. Aí deixa eu expor para você, tá? Até cheguei a te enviar um rascunho, mas eu fiz agora há pouco. Então, assim, é coisa curta mesmo da historinha aqui, da história cantada, né? Que eu pensei em fazer essa caixa. A minha história já é uma historinha conhecida, que é a historinha de João e Maria, e se passa na floresta. Essas duas crianças foram passear na floresta e se perderam por lá. E acabaram ficando com um pouco de medo, porque a noite chegou depressa. E João consolou Maria para não chorar, né? Porque logo, logo... quando amanheceu, eles encontraram no caminho uma casinha bem bonitinha, com paredes de chocolate, confeitadas com bolinhas. E não deu outra, né? Não sabiam de quem era essa casa, mas logo foram experimentar. E comeram a casinha, mal sabiam que era de uma bruxinha escandalosa. E logo essa bruxinha chegou, né? Já é a quarta cena, e perguntou: quem comeu a minha casa? Quem comeu o meu telhado? Mas não ficou muito brava. Termina assim, com a chegada dessa bruxinha escandalosa. Tá? Não está prontinho, não, mas a ideia é essa, né? Da história, dessa historinha cantada, as 4 partes, a ideia é essa. Beleza, tá muito bom. E você viu o vídeo da Sueli, da menina, né, que eu te mostrei, da Chapeuzinho? Sim, vi. Eu não tive a oportunidade de ver a terceira e a quarta vez ainda, mas eu vou ver novamente para eu estar organizando daquela forma ou de uma forma diferente, porque como eu também não pude participar da aula de quarta-feira, então eu fiquei um pouco perdida, né? Aí eu fiquei pesquisando, aí eu perguntei para a tia Terezinha o que havia acontecido, para ela me informar um pouco, e aí para eu me organizar melhor. Mas a ideia, né, pelo que está aqui, pelo que vocês, né, das coisas que você enviou, a ideia principal é essa, né? Já tem outras ideias aqui na minha mente, né? Daqui a pouco surge até outras confecções também. Mas, a princípio, seria essa a história. Muito bom, tá legal. Tá bom demais, viu, Jaqueline? Desculpa eu não ter chamado você, eu acabei não esquecendo aqui. Não, tranquilo. Mais alguém assim, ficou de falar sobre a história? Eu acho que agora fechou, né? O Antônio está na nossa sala hoje. O Antônio é nosso amigo que está cedendo o espaço do Zoom. Ele é dramaturgo, ele mora em Brasília. Ele é casado com a prima da minha esposa. E a gente tem desenvolvido trabalhos dele lá em Brasília e eu aqui no Naí, fazendo parcerias. E está assistindo a nossa aula aí hoje. Seja bem-vindo, Antônio. Fica à vontade. Mais alguém? Assim, dúvida sobre, como que eu faço agora? A gente vai partir para o cenário, o que que eu preciso já começar a catar na rua? Caixa de papelão, eu tenho que comprar cola quente, eu tenho que comprar cola branca, que tipo de cola que você usou? Que massa é aquela? É agora, vamos já começar a lançar. Agora é uma ideia nova que você me deu, isso da barra, né? Eu até tô pensando ainda, porque a do saco de dinheiro me deixou doida, mas agora que você falou da barra, eu lembrei, eu vi a live sua, você fazendo a massa, né? Com papel higiênico, eu achei aquilo muito legal. E, tipo, dá muito certo também, né? Vira, tipo, você pintar de dourado, fica um negócio massa. Aí me veio isso na cabeça. Aquela massa,
É uma massa muito fácil de fazer. A gente compra ela em papelaria como papel machê, né? A gente pode fazer o nosso próprio papel machê. Quem não tem papel higiênico em casa e cola branca, sabe? Aqui tem um montão de pedagogas. Eu acho que se faltar cola em casa, cola quente, EVA, tem que caçar o diploma. Complicado. Tem que caçar o diploma. Então, é esses materiais que a gente vai usar, assim, caixa de papelão, utilizar. Lembre-se, gente, que essa caixa de papelão, ela tem que ser um tamanho confortável, sabe? Um tamanho confortável tanto para você trabalhar. Se é uma caixa muito alta que você tem que colocar o braço estendido, imagina que você vai trabalhar 3 minutos cada cena, vezes, sei lá, um dia bom, 50 pessoas. De noite você vai dar conta de andar, não. Seu braço já tá assim, ó. Então, nessa posição, tanto do banco onde você vai sentar, a altura da mesa, a altura da caixa, a inserção das mãos. Se é por baixo, a inserção igual a minha eu coloco o boneco por baixo. Então, essa caixa, ela tem que estar numa altura suficiente para que eu consiga colocar isso e trabalhe confortável, sabe? Não vem me trabalhar a noite toda desse jeito, que à noite você não consegue fazer nada porque seu pescoço está duro. Vamos pensar nessa questão. A caixa é muito larga. Como é que eu vou entrar com a mão na caixa se ela é muito larga? Se a minha manipulação é direta? Essa questão da manipulação direta e indireta tá claro? Quando eu digo? Direta é quando eu pego diretamente no boneco e faço ele andar, por exemplo. Eu dou vida a ele diretamente com a mão. Quando eu tenho um boneco, mas dentro do boneco tem um bracinho e a minha mão entra e eu utilizo essa arte para movimentar, já meio que já tem aí uma manipulação indireta, já tem ali um gatilho que muda toda essa movimentação. Então, a indireta é quando eu utilizo uma coisa que não é diretamente. Muito fácil essa nomenclatura, né? Então, é interessante a gente saber qual foi a manipulação que eu vou utilizar. Ah, bailarina. A bailarina eu já percebi lá da Bel que vai ter um fio condutor aqui na cabeça, né? É meio que o exercício de Clown, né? Que é aquele fio condutor que tem no corpo, que move tudo. Então, essa cabeça dela... E as mãos. André, Oi. eu pensei em usar as minhas mãos para movimentar os bracinhos, chorando, triste, cabisbaixo. Então, no caso, é indireta a manipulação. Você vai usar a mão direta. Para movimentar os bracinhos do bonequinho. Direta. Você vai pegar diretamente no braço. Isso. Direto. Isso. Porque eu não sei fazer aquelas amarras com linha, então eu vou usar a minha mão, que eu acho mais fácil para eu controlar. O que acontece às vezes, Raquel, é o seguinte: ao invés de você adentrar a mão toda e pegar no boneco, porque imagina, o boneco tem um braço bem pequenininho, por exemplo. Aí você coloca a mão todinha para movimentar, a sua mão geralmente tampa todo o boneco. O que eles utilizam? Utilizam geralmente um gatilho no local, tipo, na articulação, que seria o ombro, ou o cotovelo, principalmente, que é o que levanta o braço, que aí você utiliza um gatilhinho, uma arte preta ou branca, depende do fundo do cenário, que fique transparente, sabe? Ou que seja da cor da sua luva, para que você mova sem ter que tocar. Agora, se eu pego aqui e movo a minha mão, o que acontece? Agora, pode atrapalhar a visualização. Isso. Quando eu tenho um gatilho aqui, ó, eu faço isso, ó. Entendi. Entende? Aí você não tampa o que é para ser visto, que é a manipulação, que é o sentimento da mão vindo aqui, não sei o quê, sabe? Obrigada. Bel. Então, eu queria falar. Pode falar. Então, eu vou usar o meu assim, ó, também, manipulando diretamente, né, com a mão, assim. Ah, legal. Vou fazer assim. E eu queria falar com a Tati, que com o resto de caixa de papelão dá para eu fazer esse formato, né, arredondado, não precisa nem ser muito certinho, né, porque é um saco de dinheiro.
Então, eu já fiz muita coisa assim, com papelão, usando papelão, fiz uns barris para um festival meu, ficou igualzinho, todo mundo achava que era barril mesmo. Dá para fazer esses formatos arredondados assim com papelão mesmo, para você pôr dentro do saco, né? Dá para fazer e você não vai gastar assim, quase nada. Né? Você vai cortando as tiras, vai emendando uma na outra. Dos seus ensinamentos, você vai ensinar então, eu quero que pareça um saco de dinheiro. Dá para fazer. Arrasou, obrigada, você me ajuda então. Papelão, papel, jornal, cola, fita crepe, arame, você faz tudo, assim. Eu fiz uma vez o Castelo rá montando para teatro, e eu fiz a árvore da Celeste, assim, eu construí aqui na minha sala, às madrugadas, assim, tipo, 3 meses seguida, isso foi pro nosso festival de teatro. E aí depois eu levei essa árvore pronta, assim, sabe? Então dá para fazer de tudo, é só fazer o formato do arame, principalmente os bonecos. Quando a gente vai fazer a oficina de confecção de bonecos, de manipulação, a gente vai fazer algumas articulações, amarras dos bonecos. Vocês vão perceber que dá para fazer um montão de coisa com arame, com massa, com papel machê, ou massa DAS, ou biscuit. Tudo isso dá para fazer muita coisa. Com isopor, a gente não falou muito sobre isso. Por exemplo, aquele teatro de lambe-lambe que eu mostrei para a Ana Vieira, da planta nascendo, que tem um bonequinho, é um protótipo. Ele é todo arredondadinho, vocês perceberam o bonequinho? Ele ali é um protótipo, ele é feito de isopor, a cabecinha, sabe? Dá para fazer um montão. Dá para a gente fazer as bolas de papel mesmo, bola em bola em bola em bola em bola, e depois disso que se faz o externo, dá para fazer os bonequinhos com papel machê, ou com a massa d'água, com biscuit. Tudo isso a gente vai ver na questão de confecção de bonecos também, tá bom? André, Bel, só para concluir. André, eu pensei em fazer o meu com arame e papel alumínio. Vi Legal. coisa com papel alumínio, fica um molde fácil de moldar. Sim. Na oficina que a gente fez, a professora colocou a gente para fazer bonequinhos de alumínio. Para quê? Para que antes da gente fazer os nossos bonecos, fazer um protótipo de alumínio, com as articulações assim bem rudimentar, para colocar dentro da caixa. Porque às vezes o que acontece? Eu faço um boneco bonitinho, não sei o quê, aí quando eu levo para dentro da caixa, ele fica desproporcional. A mesa que foi feita para ele já não cabe ele. Sei lá, o banquinho que ele ia sentar, ele já não É cabe. isso que eu te perguntei, o tamanho do boneco. Você lembra que eu te perguntei? Por causa do tamanho da caixa, qual que é a proporção do tamanho dos bonecos? Aí a resposta foi, depende da proposta. Você nunca responde, André? Depende da proposta, sabe por quê? Eu posso querer um teatro que ele é super realista, sabe? Onde a proporção dos personagens com o cenário ele tem que ser levado à risca. Mas dentro dessa mesma proposta, por exemplo, eu posso ter um personagem que eles têm que ser desproporcional. Por quê? Para causar alguma estranheza, por exemplo, pode ser um monstro, sabe, que entra, que é muito maior que a casa, que é muito maior que a criança, que é muito maior que tudo que tem na casa. Então, depende da proposta. Se na sua proposta é interessante que tenha algo que seja totalmente desproporcional, como você falou, Terezinha, sobre os braços da boneca, né? Um braço maior, um braço onde ele não respeitasse o tamanho da questão do humano, né? Um braço É proporcional. o braço que eu pensei no acolhimento da criança. Eu pensei que era abraço bem, sabe? Como você quer abraço o mundo. A criança e mais quantas pessoas que te fazem falta? Pois é, isso é a resposta do depende da proposta, sabe? Na sua proposta, há necessidade de que os membros superiores sejam maiores do que o normal, porque a tendência é o quê? É uma mensagem de signo, né? É uma coisa que não vai estar explicada, é uma coisa que é visual, que eu vejo e já identifico. Ah, entendi. É um abraço de vó, parece que não acaba nunca, tá abraçando o mundo, sabe? Tudo isso
já é explicativo já nesse quesito de um braço ser maior do que o outro. Ser maior do que o outro, não, ser maior Não, do que o normal. o corpo mais. Mais alguém? Bel, a sua linha é só para conter a bailarina em pé, não é isso? Ah, beleza. É, só para ela ficar em pé, eu vou te pendurar, vou deixar ela presa, e aí vou, para eu ficar com as mãos livres, as duas mãos, né, para movimentar os bracinhos e as perninhas. E para poder fazer giro, né? Também, eu estava até pensando, ao invés de linha, pôr um arame fino, que é mais fácil de rodar, né, para ela rodar. Também dá. Também. E eu já juntei minhas caixas também, já fui no supermercado, peguei um tanto de caixa, até assobrando, né, para eu poder fazer a parte de cima, né, o teto do teatro. Então, Olha, gente, lembre sempre, na questão da confecção das suas caixas, é o seguinte, se a minha caixa ela vai ser manipulação indireta e é por baixo, é interessante que a minha caixa tenha um alçapão. Sabe o que é um alçapão? Uma parte inferior do teatro, né? Esse alçapão é onde você vai guardar, por exemplo, os seus cachorrinhos, aliás, os seus gatinhos que vão ser entradas depois, por exemplo, sabe, Bel? Lá dentro, a sua mão, por exemplo, tá lá a bailarina parada, chorando, você só mexendo com a mão, enquanto a outra mão que já saiu vai pegar um gatinho e vai entrar aqui por dentro. E vai adicionar ele. Pum. Encostou ele lá na cadeirinha. Pegou um outro. Pum. Não sei o quê. E aqui a outra mão tá dando respiração para lá. Sei lá, você tá dormindo, só tá roncando, alguma coisa tá acontecendo. Se tá chorando, ele tá mexendo. Se tá roncando, tá mexendo. Não tá morto, né? Então, tudo isso tem vida. E aí, esse alçapão é onde você vai guardar todos esses objetos. Desde os bonecos, coisas que, sei lá, tem o boneco que troca de flor, de coração. Essas coisas que são adicionadas, vai estar no alçapão. Ah, a minha caixa é de manipulação direta e minha mão entra por aqui. Que é no seu caso, Bel. Pode ser tanto direta e indireta também, porque você vai ter uns outros bonecos, não vai ter? Então, é pensar nisso. tem os gatinhos, né, que vão entrar. Como que essa caixa ela vai ter que ser feita para que toda vez que eu sair, for adicionar as coisas, não sei o quê, ela não seja vista no olhar do espectador. Porque tem que ser igual padaria mesmo, sabe? A padaria é super bonitinha por dentro, por fora ali, com a vidraça, assim, com os biscoitos lindos, mas lá no fundo é uma indústria, sabe? É tampa, é um pão que queimou, que aí tem que trocar logo, uma coisa acontecendo, uma traquitana danada, que é o Teatro Nandolão. Ficaria legal, assim, entre o palco, né, e a plateia, as cadeirinhas, aquele fosso, assim, eu fazer um fundo que abrisse como uma gaveta, e aí eu enfiava minha mão e punha os gatinhos sentados assim, porque eu estou pensando como eu vou pôr esses gatos sentados na cadeira. Aí eu estava pensando com isso que você está falando, né, abrir, né, e eu enfiar a mão por baixo e colocando os gatinhos sentados nas cadeirinhas e fechava o fundo de novo. Será que dá certo? Eu imaginei as cadeirinhas, várias cadeirinhas, assim, e abaixo das cadeiras tivesse vários corredores, assim. E aí, por exemplo, sei lá, isso aqui é um carro, por exemplo. Ele entra no trilho, anda, tá. Na poltrona, aqui nesse palitinho, você tem que fazer uma berruguinha para que quando você entre no trono, na cadeira, ele fique ele fica parado lá. Eu vou fazer isso. E o intuito é o quê? É geralmente fazer a silhueta das costas do gato, né? O público vai olhar aqui, ó, os gatos olhando para a bailarina aqui, não é isso? É porque eu tenho coleção de gato também. Eu tenho muito gato. Vai dar bom. Mas eu não sei, eu vou testar, ver se eles ficam bonitinhos. Se não ficar, essa ideia só da silhueta é bem legal. Mas dá também você adicionar. É muito interessante, gente, quando a mão do manipulador venha
e rompe com, com a realidade. Sabe? É a quebra da quarta parede no teatro de Lambe Lambe, sabe? É quando o espectador quebra toda aquela realidade de ilusão, tipo, eu estou vendo uma bailarina dançando, aí do nada entra uma mão e adiciona gatos. Peraí, como assim? Algo que era tão natural para mim, uma bailarina dançando, aí do nada uma mão maior do que ela entra. Isso faz o quê? Faz com que o espectador sinta essa quebra da quarta parede, que é o que? A quebra da realidade, né? É onde ele identifica que ele está vendo teatro, assim, sabe? Dá mais contraste no ritmo da peça, assim, né? E eu acho que é interessante, de repente, debaixo do teatro, do palco do teatro, esse alçapão, saísse, abrisse uma gavetinha, por exemplo, e aí adicionasse os gatos. Porque gato abre coisas, entra, isso dá essa mesma impressão, sabe? De que abre porta, deita debaixo do Passa por qualquer buraco, qualquer né? buraco. Então, acho que seria interessante você abrir a mão, abrir uma gavetinha e colocar com as mãos mesmo. Cada... A princípio eu tinha pensado isso. É interessante também. Eu acho bonito. Tá, eu vou decidir o que eu vou fazer. E aí você já pensa nisso para que na sua caixa não tenha... Na construção da caixa. Eu queria tanto usar disso, mas agora não posso. A minha caixa, por exemplo, ela ficou com abertura nas laterais até eu decidir se eu ia entrar à mão para fazer manipulação direta ou não. Depois que eu decidi que não ia fazer, eu deixei fechado. Aí tampou. Entendi. Mas alguém quer aproveitar o próprio exercício, assim, a própria temática, pode já começar a pensar mais na questão de problemas. A Dabel já resolveu montar um agora, né? Já mesmo. É nesses momentos, assim, a gente pega, olha a proposta e já começa a elaborar. Sobre a questão de cima, da mesma forma, qual que eu conversei sobre... foi com a Ana e a Leandra. Eu falei sobre a questão dos palitinhos que vai aparecer nos cachorrinhos. É interessante que o espectador, ele veja só o que você quer que veja. Então, se eu tenho aqui um buraquinho onde eu vou estar olhando, mas aí eu vejo toda a traquitana das varetinhas, eu posso fazer uma moldura dentro da própria caixa para que esse espectador veja só o que você quer. No teatro, a gente tem em cima assim, as bambolinas, né? Que é uma parada que faz a moldura do palco. Então, essa parte de cima é para fazer o quê? Para que a gente não veja os refletores, para que a gente não veja as cordas que vai descer com as coisas, sabe? A gente faz isso no teatro italiano, assim, esse palco que é visto só de frente, ele é muito fácil de fazer essa manipulação do olhar. É muito fácil porque você tem só uma face, então você pode moldurar o que você quer ver. Na minha caixa, por exemplo, o cenário é super grande, mas a visão ela é muito curta porque só vê pela porta. Então, quando eu projetei a minha caixa, eu botei uma lanterna de cada porta e a luz da lanterna projetou a visão próxima do olhar, porque a luz ela abre, né? Quando é um quadrado assim, eu bato uma luz de cá, ela faz isso. E aí isso é o ponto focal da minha cena. Partindo daqui, então tudo que está aqui nesse trapézio de cena, eu podia colocar o meu cenário. Porque às vezes eu faço um detalhe super bonito no meu cenário, e aí quando eu vou lá para o meu observatório, ali para o lugar onde eu vou olhar, não perdi o detalhe, sabe? Eu fiz a manipulação e... Outra coisa que eu percebi, por exemplo, a caixa que eu fiz, a Pousada Tupã, ela foi feita para ser visto presencialmente. Porém, quando eu concluí o curso, eu gravei com o celular dentro. E aí, quando eu gravei com o celular dentro, houve a necessidade de eu ter que colocar uma torneira no canto da cena para encher o copo de água. Quando era visto por lado de fora, não era necessário, porque a porta fechava no canto esquerdo, onde o cara saía para encher o copo e ficava meio que subentendido isso. Já no vídeo, não. Ele encosta na parede e não tem uma torneira. Entende?
Tipo, analisar qual que é o tipo da sua proposta. Ela vai ser feita para ser online, porque a gente vai fazer vídeo, porque essa proposta ela pode ser vendida para qualquer edital, gente. Se você faz um teatro de lambe-lambe, você pode... Temos aqui um montão de gente que está com projetos da Lei Aldir Blanc aprovados e vão estar em execução ou já estão. Então, tipo, uma proposta de criação de peça de teatro lambe-lambe é um edital de projeto, é um projeto para um edital. Então, é interessante você pensar, ele vai ser feito para ser online? Se for para ser online, então, como é que o olhar do meu celular, a minha caixa, ela arranca à frente para eu também fazer ela de frente? Porque também pode ser uma opção, sabe? Ela abre, ela parte, igual o da Bel falou, é uma caixa de duas partes. Quando eu vou fazer a minha apresentação, não sei o quê, eu abro aqui. Entende? Tudo isso são artifícios que é interessante a gente observar e ver para que tipo de coisa que eu estou fazendo. Esse trabalho meu, ele é feito para apresentar na rua? Esse trabalho meu, ele é feito para viajar o Brasil? Então, para viajar o Brasil, eu preciso de um material mais resistente, ou que ele seja desmontado e caiba numa mala, ou que ele caiba numa case, numa caixa de isopor para que eu possa despachar tranquilamente, ou que seja o tamanho suficiente para eu colocar no meu colo e pegar um buzu e ir daqui para o Recife sem problema, sabe? Então, é mais ou menos assim. É pensar em qual tipo de material e para qual tipo de proposta que você está pensando esse trabalho seu, assim. Mais alguma dúvida, alguma coisa, alguma observação? Não? Bel tá mudo. Não, Ana Vieira. Ana. Tem o teatro de sombra, tá? Tem aquele que você mostrou, ela montando, né, a caixa de sombra e tudo, mas é complicado, né? É um desafio e tanto, né? O complicado do teatro de sombra é achar a distância correta da luz com a tela e a abertura para as inserções do silhueta. A movimentação ela é mais tranquila. Você concorda? Se tu não te perder na distância, né? Tu tem que cuidar ali para manter sempre a distância, porque como ele vai ter que ser muito pequenininho, qualquer distância ali representa uma alteração no tamanho da sombra grande. E tem a questão da sombra que se você aproxima, cresce, se você distancia, e aí vai fazendo coisas assim, sabe? É testar. Mas a questão é fazer uma caixa, fazer uma tela, botar uma luz e cair para a cena, assim, testar a distância e ver as posições. O teatro de sombra tem uma outra particularidade que seria as sequências de figuras, né? Qual que chega atrás, qual que vem depois de outro, qual que vem atrás, qual que é a próxima, se tem duas que entram ao mesmo tempo, se uma sobe, se a outra desce. Isso que são coisas que é interessante testar na sua caixa. Mas a manipulação, tipo movimentações, tipo braço que move, que pega algo, isso já não tem, né? Existe manipulação no teatro sombra, gente, também. Tipo, tem bonecos que pode colocar articulação que ele move. Tem teatro de sombra, por exemplo, de cor. Que tem cor. Eu posso enviar para vocês também um vídeo da Juliana, que foi uma colega nossa do curso, que ela fez sobre a Guerra Fria, sobre essa corrida espacial, onde mandavam muitos animais para a Lua em teste. Aí ela fez vários animais, assim, ela fez aranha, ela fez macaco, ela fez cachorro, e todos esses bichinhos ela fez em transparência e colocou cor. E aí, quando batia a luz, a sombra, que é algo que é assim, escuro, ficou colorido, né? Que a gente imagina, sombra é escuro. Isso eu tinha pensado, né? Ali na fase triste da história ser preto e branco e na fase boa ser colorida, né? É possível, é possível. Uhum. É possível fazer uma silhueta de transparência e utilizar a canetinha, essa caneta de escrever em CD. Como é que é o nome dela? Permanente? Permanente.
Você utiliza ela Aham. colorida e faz ela, quando bate a luz, ela passa a cor. Lembrando que alguns filtros são mais difíceis de passar, tipo o azul é uma cor muito difícil de passar, sabe? Uhum. Enfim, tem que usar umas cores assim, teste, tudo é material de teste, é igual teatro normal mesmo, a gente identifica os materiais que a gente vai utilizar e cai para a cena testando. Aí desse material vai sair cenas, assim, sabe? Para durar mesmo, se fosse uma apresentação profissional, tem que ser com gelatina, né? Uma gelatina própria, né? É, o filtro, né? Porque o resto vai desbotando. É, tem que ser uma gelatina. Uhum. É papel acetato, né, que chama, acetato. Ah, sim. É. Uhum. Tá, então, para mim é isso. Agora é tentar começar para sentir as dificuldades, né? Todo mundo viu o meu vídeo que eu fiz a minha caixa? Aqui eu corto a caixa, começo a fazer parede, tudo assim. Sim. Eu assisti, muito legal, nossa, maravilhoso. Aquilo ali é pegar uma caixa que é caixa e transformar na casa. Então, cada um aqui vai ter um. Tipo, a Bel vai ter que pegar uma caixa e transformar num teatro. E aí identificar, é estudo. Como é que é um teatro? Que tipo de teatro que eu quero? Que teatro é esse? É o Teatro de Quintal? É o Teatro Nacional de Brasília? É o Teatro Dragão do Mar, lá de, de Maceió? De onde é? Enfim, esqueci o lugar. Mas, enfim, qual teatro é esse que vocês estão fazendo? Que teatro que é esse que vai fazer, Bel? Então, é imaginar e fazer o cenário por dentro, já cortar do jeito que eu fiz. A minha foi isso. Era uma casa colonial. Então, as telhas eram aquelas telhas que o pessoal falava que é telha feita a coxa, né? Uma expressão racista pra caramba. Mas é uma teia desregular. Então, o que eu fiz? Eu peguei a telha, cortei em trapézio e botei uma rolha embaixo e apertava, e a telha ficava côncava, né? Então, a gente vai fazendo esses trabalhos no descobrir, assim, o que eu faço para que essa coisa tenha esse molde. E aí, no dia a dia, você vai descobrindo. E eu gostaria muito que vocês começassem a fazer as caixas assim e me mandasse vídeo. A Ana Maria Pereira, ela me mandou vídeo da caixa já. Isso é interessante, porque eu já começo a falar, olha, faz uma bambolina em cima para tampar essa ferramenta que você utiliza. Ah, Bel, coloca um tecido na borda da entrada para que quando a sua mão sair, a luz externa não interfira dentro da cena. Ah, Fulana, você que está adicionando tudo por cima, é interessante que tenha um pano por cima de você também, para que essa luz não entre na caixa, sabe? Então, é sempre pensar no todo, assim, como que eu vou fazer a minha caixa para que eu não perca muito tempo, né? Porque o nosso curso é muito curto, é 12 encontros. A gente já pulou para a parte do cenário que vai começar quarta-feira já. Daí, depois de 3 encontros, a gente já passa para uma outra matéria. E aí, tudo isso fazendo ao mesmo tempo. Enquanto eu penso o cenário, eu vou pensar em sonoplastia, já vou pensar em voz, já vou pensar em manipulação de boneco. Tudo isso a gente vai pensar ao mesmo tempo. Eu acho que já deu o nosso horário, né? 9h01. Se tiver mais dúvidas, o nosso horário está aberto ainda. Vocês que mandam. Tá ok? Para mim tá bom. Eu tenho que pensar mais nas dificuldades. Agora é responder as perguntas que eu deixei, né? Todo mundo. E me mandem os materiais dos trabalhos, porque tudo isso, gente, parece besteira, mas é muito importante a gente guardar todo o processo criativo que a gente faz, sabe? Qualquer coisa que você acha que é besteira. Às vezes você está sem o que fazer artisticamente, e aí quando você está olhando no Facebook, você acha umas fotos, você acha uns vídeos que você produziu há tanto tempo atrás, ou um caderno que você fez algumas anotações, e que dá uma coisa boa para você, sabe? Eu acho que foi a Michelle que falou aí também sobre a questão de
Ah, parece que está todo mundo comunicando os trabalhos. Eu acho que foi a Michelle ou foi a Jaqueline? Foi a Michelle, né? É porque a gente, artista, está passando pelo mesmo momento, né? E eu acho que as propostas vão se comunicar em depressão, em solidão, em vontade de sair de casa, em vontade de abraçar, em vontade de comunicar, em vontade de pegar dinheiro e gastar, sabe? É tudo isso. Vai ser a comunicação entre nós, assim, porque a gente está vivendo o mesmo momento, né? Que é esse momento de pandemia. E depois dessa notícia triste, né, de pandemia, vamos encerrar nossa aula, né? Beijos e abraços e até quarta-feira às 19 horas, tá bom? Até quarta, boa noite. Qualquer dúvida, me chame no PV. Boa noite para todos, gente. Boa noite. Tchau, André. Obrigado pela aula. Tchau.